Fala, turminha boa! Um dos conteúdos mais interessantes de introdução ao estudo do direito é a questão dos costumes. Porque costumes, na doutrina, é tratado de uma forma tão simplista. Costumes é tratado como uma espécie de repetição homogênea de práticas sociais, né? Só que hoje a gente vive, ou melhor, convive com um pluralismo jurídico, com sistemas de soft law, com outras questões que parecem costumes, né? Que é esse flerte, né, de sistemas de civil law com o direito costumeiro, né, de países de common law. Então tudo isso pode parecer muito confuso para os alunos que estão começando a faculdade de Direito. Mas nesse vídeo, fica comigo que eu vou te explicar e vamos distinguir bem essas diferenças para vocês verem, né, os tipos de costumes que são aceitos no direito, como que o costume hoje ele é pensado enquanto uma fonte do direito, uma fonte importante de direito, tá? E as três diferentes formas de costume, que são os costumes contra legem, praeter legem e secundo legem. Mas antes, deixa seu like, compartilhe o vídeo com os seus amigos, com seus colegas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, não necessariamente nessa ordem, tá? Vamos lá então. Primeiro, pessoal, costumes são fontes do direito, tá? Eles são fontes porque a própria lei de introdução ao direito brasileiro prevê que na omissão da lei, quando a lei for omissa, o juiz pode recorrer a, primeiro, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Então o costume ele aparece expressamente, né, na lei de introdução ao direito brasileiro como uma fonte subsidiária e não uma fonte primária, porque repara como diz a lei de introdução, primeiro se recorre à lei, e quando a lei for omissa, então é que se pode recorrer aos costumes. De modo que, na teoria do ordenamento jurídico, o costume, portanto, ele tem um lugar muito especial, como uma fonte formal, porque é reconhecida expressamente pelo direito positivo, tá? Mas como uma fonte subsidiária. Então, se houver um conflito entre uma lei e um costume, certo? Prevalece a lei. Tá bom? Então esse é um detalhe interessante da nossa ordem jurídica brasileira. Mas é por isso que a gente vai ter que distinguir também nesse nosso vídeo situações que são diferentes de costume. É o caso do pluralismo jurídico, que são costumes ligados a um grupo social específico, tá? E às vezes esse costume ele pode prevalecer perante a legislação, em alguns casos que eu vou polemizar aqui com vocês, tá bom? Qual é o conceito de costume? O que um costume precisa ter para ele ser realmente um costume jurídico, tá? Segundo a ordem jurídica brasileira? Pessoal, o costume não pode ser só uma prática que de vez em quando acontece, algumas pessoas fazem, tá? Negativo. Para o costume ser reconhecido como um costume jurídico, ele precisa ser uma prática reiterada, repetitiva, tá? Em todo o Brasil, certo? Não pode ser costume só de um grupo social específico, não pode ser tipo um costume indígena, ou um costume de populações ribeirinhas, ou um costume de um grupo social ligado a um movimento social X ou Y, entende? Não pode ser pensado como um costume relacionado apenas a um grupo ou a um nicho. Para o costume ser costume tem que ser uma coisa generalizada, né? Ele é repetido em toda a sociedade brasileira e, além disso, o segundo requisito para ser costume precisa ser aceito socialmente, tá? Então, o costume, para ser costume, ele precisa de dois elementos. Primeiro, uma repetição generalizada, tipo todo mundo faz, tá? E todo mundo aceita, certo? Todo mundo aceita aquilo como uma prática correta, uma prática normal, uma prática normalizada, tá? Vou dar um exemplo para ilustrar isso. Ó, vocês sabem que antigamente no Brasil o adultério era um crime, tá? E o adultério deixou de ser crime. E antes dele deixar de ser crime, ele continuava tendo a sua previsão legal, certo? Mas ninguém mais levava muito a sério essa questão da criminalização do adultério. Mas você acha que foi por uma questão de costume? Não. O adultério ele deixa de ser uma prática criminosa por desuso da lei, certo? Porque, veja, não é que a gente está dizendo que não é uma prática repetitiva em toda a sociedade, mas não é uma prática aceita como algo normal em toda a sociedade, percebe? Por isso que isso é um exemplo de uma situação que não gera direito, gera apenas uma tolerância por parte da sociedade, que é o que a gente chama de desuso das leis, tá? O costume é diferente. O costume é quando existe um direito
a fazer tal prática ou a deixar de fazer tal prática, tá? Então, dois elementos que são muito importantes no conceito de costume no Brasil. Uma prática social reiterada, generalizada, tá? E aceita, né, por todas essas pessoas, tá? Não, a gente não diz que tem que ser aceita unanimamente, né? Sempre vai ter divergência, sempre vai ter dissenso, mas que ela é mais ou menos aceita, né, no Brasil inteiro como uma prática, digamos assim, que pode ser entendida como um direito, beleza? Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver os 3 tipos de costumes que existem no direito brasileiro. Existe um primeiro costume que a gente chama de costume secundum legem. O que são os costumes secundum legem? Tá? Secundum legem significa segundo a lei, ou em conformidade com a lei. Vou mostrar para vocês na prática esses tipos de costumes, tá? Os costumes secundum legem. Vamos ver aqui, eu vou abrir aqui uma tela para vocês verem. Ó, abri aqui o Código Civil, tá? E reparem, pessoal, eu vou botar aqui na busca, Ctrl F, costumes, e vai aparecer aqui, ó, 8 ocorrências, só no Código Civil, tá? Repara que interessante. Essa expressão, primeiro, essa expressão bons costumes não é o caso, tá? Os bons costumes não são exatamente costumes no sentido que a gente está falando agora como fonte de direito. Bons costumes é um conceito moral, é um conceito que se relaciona a aquilo que é considerado o padrão médio de moralidade de uma sociedade, tá? No caso da sociedade brasileira. Então a expressão bons costumes, primeiro que ela é um pouco contrária à noção, né, do pluralismo jurídico, ela tem uma pretensão hegemônica, ela pode ser objeto de várias críticas. Mas quando a gente fala então de bons costumes, a gente está falando de um padrão médio de moralidade, que geralmente é o padrão, digamos assim, das classes hegemônicas, né, da sociedade, tá? Um padrão classe média, né, dessa forma. Mas a gente não quer entrar nesse assunto agora, porque esse aqui é uma questão mais complexa, né, que envolve outros pressupostos, tá? Olha só. Aqui, ó. Isso aqui é o costume secundum legem. Esse aqui é um exemplo. Repara, ó. O artigo 113 do Código Civil fala assim, ó: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Aí vem o parágrafo 1º, ó: a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, e veja só o inciso 2, ó, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, tá? Uma alteração incluída em 2019. Isso aqui, galera, é o costume secundum legem, ou seja, a própria legislação afirma que deve ser observado o costume do lugar, tá? Os usos e costumes, né, do local, tá? Ou do tipo, né, de negócio, como é o caso aqui. Por exemplo, existe uma prática comercial muito interessante em alguns lugares do Brasil que trabalham que tem economias têxteis, né? Como é o caso do sul de Minas, Farroupilha, no Rio Grande do Sul. São lugares em que tu tem um trabalho muito forte assim dentro do ano, tá? Nos meses ali tipo de abril, maio, junho, julho, tá? Que são o trabalho das malharias, que fazem a fábrica, né, de malhas para vender para o inverno. Então, se você for para essas cidades nesse período, né, do inverno, nossa, a cidade, o comércio é pujante, né, a cidade está cheia de pessoas, ônibus, caravanas, todo mundo comprando coisas, tá? E as fábricas funcionando, beleza. Aí chega o verão, essas fábricas fecham, porque é uma sazonalidade da estação, né? Então, como elas trabalham só com malhas, elas não vendem roupas de verão, elas fecham as portas. E aí alguém poderia pensar assim, nossa, eu vou ter que ingressar com uma ação de cobrança, porque pelo jeito a empresa fechou as portas, ela faliu, ela tá numa situação talvez de recuperação judicial, né? Então, se poderia pensar dessa forma. Mas não, veja, a gente sabe que isso é um uso e um costume do lugar, porque diante dessa sazonalidade, isso é um costume que a própria legislação permite, né, que seja entendido como fonte de direito, percebem? Costumes secundum legem, a própria legislação admite expressamente utilizar esses usos e costumes do local ou do tipo de negócio, como fala aqui, tá? Vamos ver uma outra ocorrência.
Aqui, bons costumes, não é o caso. Ó, de novo, bons costumes. Aqui, ó, costumes da localidade, ó. Limites entre prédios e direito de tapagem, direito de construir muros, cercas, divisões entre as casas, né? Olha só, os intervalos, muros, cercas, tapumes divisórios, tais como as cercas vivas, cerca de arame, de madeira, uma vala, banqueta, qualquer coisa, né? Presume-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes. Ou seja, nos dois imóveis, pessoal, vizinhos, tá? Se tu tem um muro ou uma cerca, presume-se que esse muro seja dos dois, certo? Sendo esses obrigados, em conformidade com os usos, com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação. Olha que interessante. De acordo com os costumes da localidade, tá? Então repara que a hora que tiver que construir ou reformar o muro, pintar, né, exercer alguma atividade, uma cerca de madeira, por exemplo, que pressupõe, né, uma manutenção de verniz preventiva, etc., de acordo com os costumes da localidade é que se vai repartir, né, essas despesas e que se vai definir essas questões, tá? Então olha como isso é interessante, tá? Esse aqui é um outro tipo de costume, secundum legem. E bons costumes, aqui são crimes contra os costumes, é outra coisa, tá? Não é o costume que a gente está falando aqui, tá? E voltou aos bons costumes, certo? Existem diversas legislações, turma, que fazem referência a esses usos e costumes do lugar, né, ou da natureza do negócio, tá? Então é interessante vocês perceberem que esse aqui é o exemplo, né, desse tipo de usos e costumes, tá bem? Agora vamos dar um exemplo, turma, do segundo tipo de costume, que são os costumes praeterlegem, são aqueles costumes que vão além da legislação, que complementam a legislação. Eles não violam a lei, entende? Essa que é a diferença, tá? São costumes que não contrariam a legislação, mas eles também não estão na sombra da legislação, eles vão além, eles ampliam as situações, tá? E um exemplo clássico no Brasil, que talvez seja só no Brasil que exista isso, tá? É o famoso cheque pré-datado, tá bom? O que é um cheque pré-datado? Por exemplo, para quem é jovem, né? Hoje em dia, pouquíssimas pessoas usam cheque, a maioria usa cartão de crédito e outros títulos de crédito, né? Mas o cheque, turma, é uma ordem de pagamento à vista. É um papel que você entrega para uma pessoa e essa pessoa pode ir lá no banco e descontar esse cheque, certo? E o que diz a lei do cheque? Olha só, vamos aqui para a minha tela, ó. Olha só, a lei do cheque atual, ela diz que o cheque contém a denominação cheque inscrita, tá? A ordem incondicional de pagar quantia determinada, tem que ter o valor lá e a ordem para pagar aquele valor, e não pode ter condição, certo? O nome do banco, indicação do lugar de pagamento, indicação da data e do lugar da emissão, não a data em que tu pode colocar, que é o pré-datado, tá? Ou pós-datado, e a assinatura do emitente ou do mandatário e assim por diante. Então repara, pessoal, o cheque pré-datado ou pós-datado, tá? Ele não viola expressamente a lei de cheques, não é uma violação, porque aqui diz, ó, a ordem incondicional de pagar a quantia determinada. E condição significa condição suspensiva ou resolutiva. É diferente de termo, é diferente do prazo. Então se a gente coloca uma data para pagar o cheque, turma, isso não está previsto em lei, perceberam? É uma lacuna, né, da legislação, tá? Porque a condição seria, por exemplo, assim, você pode descontar esse cheque se fizer alguma coisa, se houver alguma coisa, se acontecer tal coisa, entende? Esse se alguma coisa é que é condição, tá? Que ela pode ser suspensiva ou resolutiva. Mas, e que afeta apenas a eficácia do negócio, não a validade, né? Agora, quando se trata de termo, ok? Que é justamente a questão do prazo inicial, prazo final, né? O vencimento é uma questão de termo, tá? Não está escrito aqui, perceberam? Então, o cheque pré-datado, ele não é tecnicamente uma violação, é justamente uma exploração, uma construção que o brasileiro fez inovando, indo um pouco além, né, do que diz a legislação. E isso se tornou uma prática tão comum, tão utilizada em todos os cantos do Brasil e ao mesmo tempo aceita socialmente, turma, por todo mundo, né, que hoje um banco ele não pode se negar a descontar um cheque só porque está escrito lá o bom para, né? Mas se fizer isso,
o cara que desconta o cheque antes do bom para, ele pode inclusive gerar danos morais. Olha que interessante, tá? Então, um fato bem interessante para vocês perceberem que como um costume aqui no Brasil se tornou uma prática generalizada, todo mundo faz, né? E esse é um exemplo de um costume praeterlegem, é aquele tipo de costume que vai além da legislação, tá? E o terceiro tipo de costume, pessoal, que é o costume contra-legem, é aquele tipo de costume que contraria uma norma positiva expressa, tá? Esse costume, turma, ele não é admitido no Brasil, certo? Não pode ter um costume, ou seja, uma prática social generalizada e mais ou menos aceita, né, por todos, quando ela viola expressamente um dispositivo legal. Querem ver um exemplo, turma, disso? Vocês não conhecem rodovias aqui por Brasil afora, cujo limite de velocidade ninguém respeita, porque o limite ele é tão baixo, né, que todo mundo passa em excesso de velocidade. E é uma prática até mais ou menos aceita, ninguém se incomoda muito, sabe? Tipo, o limite é 80 e todo mundo anda 100, 110. Sabe aquelas situações assim? Veja, tu pode ter uma prática reiterada, muita gente anda em excesso de velocidade, tá? Mas se você colocar um radar lá, esse radar tu não pode alegar que há um costume, né, de andar em excesso de velocidade, que todo mundo anda, que ninguém se incomoda, porque o limite foi pensado num tempo anterior, quando os carros eram mais inseguros, né? Hoje os carros têm freio ABS, têm airbag, têm outras tecnologias e tal. A estrada também hoje ela é mais iluminada, ela é bem melhor sinalizada, mas você não pode alegar tudo isso, tá, pessoal? Porque um costume contra-legem no Brasil ele não tem validade, certo? Então esse aqui é um detalhe assim bem interessante. Imagina uma outra situação, por exemplo, bebidas alcoólicas para menores de idade, né? Se tu for pensar, deve ter muitos adolescentes que tomam bebidas alcoólicas em baladas, em festas e etc, tá? Mas o fato disso acontecer, turma, e o fato às vezes até da família tolerar eventualmente alguma situação desse tipo, não significa que há um costume, ou seja, que há um direito a fazer isso, entendem? Entendem, pessoal? Porque o costume ele é fonte de direito. Então você não pode jamais pensar que o fato de várias pessoas fazerem alguma coisa que contraria a legislação, no nosso exemplo, que contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Significa que vai passar a haver um direito, né, a fazer isso, tá? Negativo. Costume contra-legem no Brasil não existe, não é válido, tá? A não ser que ele tenha algum fundamento de direitos humanos, um fundamento constitucional, uma outra questão, que é justamente o que a gente vai falar agora, que é a questão do pluralismo jurídico, tá? Olha que interessante isso, meus caros. Pluralismo. Quando a gente fala de costume, na teoria do ordenamento jurídico, a gente está falando de uma prática social reiterada, de modo generalizado, todo mundo faz e todo mundo aceita, beleza? Ok, isso é costume. Mas existem costumes que são específicos de grupos sociais, tá? Existem costumes que são realizados, por exemplo, por populações ciganas. Existem costumes ameríndios, existem costumes de comunidades, sei lá, descendentes de italianos, sabe? Tu pode pensar que existem costumes também comerciais de um certo setor, de um certo nicho, né? E esses costumes que são ligados a grupos, que são ligados a nichos, tá? Não entram no conceito de costume, entenderam? Porque o costume, para ser costume, ele tem que ser uma coisa generalizada, não pode ser específica de grupos. Entretanto, contemporaneamente, pessoal, a nossa Constituição Federal, ela valoriza o pluralismo jurídico, certo? Ela considera a validade desse direito formado em outras instâncias que não exatamente ou não exclusivamente essa dimensão estatal do direito. Então aquelas práticas repetidas, baseadas em uma cultura, baseadas em costumes ligados a comunidades ou a grupos sociais ou a nichos de mercado, turma, elas podem ter validade no ordenamento jurídico brasileiro, mas não como um costume, e sim como uma questão de pluralismo jurídico ligado a direitos fundamentais. De modo que os costumes de grupos sociais específicos, de nichos, né, de minorias, tá? Esses costumes eles podem ter validade no direito, mas não porque eles são fontes, certo? Não porque eles são costumes no sentido da teoria do ordenamento jurídico, da teoria das fontes, mas porque eles entram no conceito de pluralismo jurídico, que é um valor constitucional importante hoje da ordem jurídica brasileira. Pluralismo jurídico
é a coexistência simultânea de duas ou mais ordens jurídicas convivendo no mesmo tempo e no mesmo lugar. Então o pluralismo é uma coisa que dá choques, né? Porque a gente tem a nossa ordem jurídica oficial do Estado, né? O direito positivo, as fontes oficiais, né? Formais do Estado, convivendo com um direito criado espontaneamente à margem do Estado, através de práticas culturais, né, que se desenvolvem de uma forma espontânea, de uma forma cultural, de uma forma costumeira, né, consuetudinária em determinados grupos sociais. Tá? Não queremos dar exemplos agora aqui, não é o caso de a gente polemizar nesse vídeo, né, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode gravar um vídeo também falando mais sobre pluralismo jurídico e quais são as teorias contemporâneas, né, que buscam encontrar um certo equilíbrio entre práticas comunitárias ou de grupos sociais que às vezes violam frontalmente, né, direitos do Código Penal, por exemplo, do Código Civil e etc. Tá? Mas o fato é que quando se trata desse tipo de costume ligado ao pluralismo, turma, não se trata de costumes contra a legem, certo? Se trata, na verdade, de pluralismo jurídico que a nossa Constituição Federal também valoriza, né? Com limites, com certeza, né? Há limites sempre para que não haja também um abuso, né, desses direitos, tá? Se vocês pensarem, por exemplo, no Tribunal do Crime, né, que é uma prática que hoje ela se tornou, digamos assim, muito conhecida, né, pela população brasileira, é um tipo de direito, inclusive uma estrutura jurisdicional paralela, né, ao Estado, que acontece dentro de organizações criminosas, certo? Então veja, é uma prática costumeira, vamos dizer assim, tá? De organizações criminosas, mas esse tipo de costume, ele não costume ligado a um grupo social, né? Ele não é tolerado como pluralismo jurídico, ok? Já práticas espirituais que estão ligadas, por exemplo, ao consumo de substâncias psicoativas, né? O caso do Santo Daime. Práticas culturais que envolvem também, por exemplo, organizações familiares plurais, sabe? Tu tem grupos sociais que podem conseguir o reconhecimento de direitos, né, a continuar praticando um determinado costume, mesmo que isso viole a legislação oficial do Estado, tá? Mas não porque se trata de um costume, no sentido que a gente está falando agora, mas porque é uma questão de pluralismo jurídico. Estão percebendo a diferença, pessoal? Tá? Então isso é uma questão bem legal para vocês pensarem. Essa distinção que deve ser feita hoje, né, entre costume, pluralismo jurídico, desuso das leis, né? O exemplo que a gente deu do crime de adultério, tá? Como que ele cai em desuso e não exatamente porque é um costume, certo? E poderíamos falar também de outras distinções, né? Como é o caso de uma outra figura parecida que é da soft law, que são aquelas normas, né, criadas por organizações que não estão ligadas a estados, né, mas organizações que também têm uma força de lei, que também têm uma força normativa muito poderosa, né, e com muita legitimidade. É o caso das normas da BNT, das normas da Organização Mundial da Saúde, né, da FIFA, né, da Federação do Futebol e assim por diante, tá? Mas isso pode ser objeto de um novo vídeo. Curta, compartilha, se inscreva e ative as notificações, tá? E se você quiser saber mais sobre esse assunto, coloca nos comentários as suas perguntas, as suas indagações, que a gente pode pensar futuramente, né, em gravar novos vídeos explorando melhor essas relações que podem ser muito interessantes para a gente pensar num direito mais coerente, né, com essa sociedade complexa, plural que nós vivemos hoje. Valeu, pessoal, tamo junto, até a próxima!